contra o Palmeiras, o Botafogo não teria perdido esse jogo. E acabou o jogo. O Vasco teve mais chances, o Botafogo não conseguia construir. Como você falou, é uma questão do Didi-Van, não tem como resolver. Não dá para colocar na conta do Lúcio Flávio isso. Porque eu concordo muito com o que o Diego disse. Pediram a saída do Bruno Lage, depois de uma discordância de uma escalação. Você já falou aqui, né, que o Tiquinho treinou o tempo inteiro, chegou antes do jogo, ele foi com o Diego. Isso. Aí, Tiquinho entra durante o jogo, faz um golaço. Isso. Depois também não jogou bem, né? Mas. Sim. Tem que discutir se realmente o Bruno Lage estava equivocado. Eu teria começado com o Tiquinho. Já havia também. uma insatisfação do elenco com o Bruno Lage, aí é a cereja no bolo, né? Se o elenco está insatisfeito, eu acho o seguinte: quando um time está insatisfeito e pede a saída de um técnico e escolhe o outro técnico, ele tem obrigação de responder em campo. Sim. E as respostas vieram muito ruins, né? Ou não vieram de acordo com a sua avaliação, cada um pensa como quiser. Só acho que o Pedro falou que o Lúcio Flávio, o cargo dele é que subiu no telhado, né? Não vai ser uma mudança de esquema de jogo que vai resolver o problema do Botafogo. Não vai ser uma questão do método de treinamento que vai resolver o problema do Botafogo. A questão, você falou, é o Didi-Van, é mental. E não existe fórmula para isso. De repente o time ganha um jogo, reverte e é campeão brasileiro. De repente o time perde outro jogo, afunda, não ganha mais. A situação ficou imprevisível, está fora de controle, né? O Botafoguense está desesperado, porque começa ontem apoiando o time, canta a favor do time e termina chamando de time sem vergonha. Né? Então tá assim, o Botafogo literalmente implodiu. Não perdeu o título. Sim. Não dá pra dizer que o Botafogo não vai ser campeão. Não perdeu o título. Não, ele ainda tem a vantagem desse jogo que está faltando. E tem um confronto direto agora com o Bragantino. Mas o curioso é que isso já é irrelevante. É que, sabe... Nesse momento, o Botafogo simplesmente não consegue administrar o seu mental, né, o seu emocional, a sua ideia tática, as suas execuções individuais. O Botafogo, ele, de repente... Não, entrou em parafuso, tá tudo dando errado. E ontem o torcedor... Poucas vezes eu vi uma coisa igual na minha vida em jogos em sequência. Sim, eu também. E ontem o torcedor do Botafogo, Pedro, ele começou a vai ao PR, pegar no pé do pé. Eu acho que isso que é contraproducente. O Botafogo só chegou à liderança porque o PR foi o melhor jogador do primeiro turno. Concordo com você. Mas eu também coloco o torcedor nesse divã. Não, sim. É uma resposta passional desesperada. Porque é o seguinte... E falhou no último, vai. Porque é o seguinte... Nem o PR está conseguindo mais fazer as defesas que ele fazia. Eu não estou nem dizendo que ele falhou, né? Não estou dizendo isso. Mas é impressionante como o que está indo no gol está entrando também. Impressionante. E tem lances que você pode discutir. O gol do Endrick pelo Palmeiras e tal, a bola bate nele, cai aqui. Ontem, dá o canto demais no primeiro gol e tal. É uma coisa assim, gente que estava jogando... A atuação do Di Plácido ontem foi um negócio pavoroso, saúde. Foi um negócio pavoroso. E eu estou falando de dois aqui, mas você pode falar do Cuesta, você pode falar de quem você quiser, do próprio Marçal, que não vinha jogando bem. É uma hecatombe no Botafogo. E o problema, Pedro, para passar para você, é assim... Oscilar, é o campeonato da oscilação. Acho que a palavra que define esse campeonato brasileiro, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, é oscilação. Tá? Oscilar, todo mundo oscila. Mas o que está acontecendo com o Botafogo é assim, o time está desmoralizado. Porque 3-0, uma virada 4-3, agora 3-1, e você já tendo o exemplo da semana passada, você já tem o exemplo da semana passada, 3-1, peraí, gente, opa, peraí, o Luizito fez 3-2, segura, catimba, trava o jogo, para dar uma respirada, goleiro prende um pouco a bola. Jogadores experientes. É malandragem, jogadores experientes. A gente está falando de um time de meninos. Isso. Jogadores experientes. Trava o jogo, segura, tem uma série de recursos, para você dar uma segurada, entendeu? Para você, opa, peraí, o Grêmio tá com tudo. Aí toma 3, mas se desarruma completamente. Então, assim, quando você olha para frente, fala, o jogo contra o Bragantino. Em Bragança Paulista. Bragantino, que se ganhar do Botafogo, passa o Botafogo. Esse tem o mesmo número de jogos que o Botafogo, o Bragantino, porque o Bragantino também tem um jogo atrasado. Então, esse é o primeiro aí na lista. A palavra é essa. Tem vexame? Tem. Eu acho que a situação é vexaminosa. E te digo, é um time desmoralizado, Pedro Ivo. E aí é que pega. Uma frustração, né, William? Um abraço a você, aos companheiros, ao fã de esporte. É uma frustração. Eu acho que todo mundo oscilou nesse campeonato. O Corinthians oscilou, o Cuiabá, que agora parece salvar, teve um momento de sequência de derrota. Sim. O Inter oscilou, o Flamengo oscilou. Todos. O Fluminense, o Palmeiras. O Red Bull Bragantino, em algum momento lá atrás, oscilou. O problema é que a oscilação do Botafogo, ela carrega um peso diferente. Ele faz o melhor primeiro turno da história
e ele tem um segundo turno de rebaixado. Quando você pega ele na virada do turno e fala, não, esse time só não vai, sabe, caminhar para o título se ele tiver o segundo turno desastroso, de rebaixado, e ele está tendo. Então, é uma oscilação diferente. Uma coisa é você oscilar em 10º, aí oscilou, caiu para 16º, ele está flertando com a zona do rebaixamento, aí ganha uma vitória, escapa, vai para 13º. É um outro tipo de papo ali. A oscilação do Botafogo é uma oscilação de uma campanha histórica, caminhando para um título histórico, um envolvimento da torcida, um momento novo do clube, tudo apontava para você pegar o foguete e decolar, e de repente para baixo, o efeito é reverso. Mas não é nenhuma oscilação, Pedro. Não, o Botafogo decola... Não, é uma oscilação. Se você decolou e depois desceu, é uma oscilação. Oscilação para mim é... Não, isso é uma oscilação. Você está aqui, depois você desce, ela só não é uma oscilação como outra, não é uma curva, não é um monte de ondas como outra, tem uma oscilação aqui. O que eu acho é que você olha para o jogo de ontem, não adianta você querer explicar onde falhou o posicionamento da linha de defesa, onde deu brecha ali na cobertura do corredor central, porque o Soares entrou tabelando. Ontem não tem explicação. Eu acho que tem uma bola para mim que é emblemática. A gente conversava até. O lance que o Ferreirinha ganhou do de Plácido. Nossa. No corredor lateral. Meu Deus. Quando você está em vantagem. Não é que você está em vantagem. Você está em vantagem num jogo para você se recuperar. Você está disputando título, você é o primeiro colocado, o adversário que está em campo ele também está brigando na mesma faixa de tabela, e você parece que está ali fraco, desmobilizado, sentido. Parece que você não está em campo. Aí você vacila a primeira, aí você vacila a segunda no outro gol. A maneira como o Soares é um excelente jogador. O Soares é um excelente jogador e chovendo molhado, né? Falar candidato à bola de ouro do campeonato. Só que você brincava em como é que é? Co-líder. A coautoria desses gols do Soares ali. Que susto. Ferreirinha. Não. Mais que o Ferreirinha. A colaboração imensa. Do Botafogo? Valorosa da defesa botafoguense. Colíder, não. Do lado aí. Há uma colaboração de uma defesa passiva do Botafogo enorme. Só que aí tem a inteligência do Soares. Ele não está nem aí para nada. Ele está para fazer o dele. Se tiver brecha, ele vai lá e vai fazer. A maneira como o Soares... o gol de tabela, aquela bola tabelada pelo corredor central que o Soares entra... É o quarto gol, né? Cara... É incrível. Se você não está mobilizado para afastar aquilo ali, para defender, para brigar... Vou te dar o exemplo. Ele foi sozinho. Gente, o gol do Paulo Henrique do Vasco, que não é parecido com esse gol, mas também com extrema liberdade para escolher o canto e chutar. Um time disputando o título, jogando a sua história, defendendo a sua honra também pela queda na tabela. Sim. E parece que tá uma coisa ali passiva, amorosa, um time está 120, o outro está 40, um atropelo. Não é que é uma coisa brigar, não. O Grêmio brigou, disputou, ganhou, disputou cada palmo dentro de campo, porque o Botafogo não estava dando... Não foi isso que se viu. E o que me assusta mais é que no primeiro tempo você vê um Botafogo em condições de jogar. O Botafogo abriu o placar, tomou um empate, busca o 2-1, início do segundo tempo em tese ligado, faz o 3-1. O Botafogo tentando jogar. Só que no meio para trás, e como o Botafogo sente cada gol tomado, como a coisa vira um peso. E aí você toma um empate em 7 minutos, se não me engano, 6 ou 7 minutos. E aí você tá vendo outro time com a bola. Aí o Grêmio tava senhor do jogo, aí o Grêmio tava em casa, o Grêmio tava à vontade, torcida cantando, São Januário meio calado, porque a torcida do Botafogo sente. Claro, pô. E aí não tem mais o lance da explicação de o que falhou na cobertura, onde falhou a bola na lateral, quem tinha que fechar. É uma coisa que já não tá mais ali. É um ambiente que o que o Grêmio fizesse, por menor esforço que fosse, a coisa ia acontecer, porque o Botafogo tava entregue. E aí o retrato do campeonato agora é isso. É o mental, o que o Vitor falou, é o divã. A gente tá aqui brincando há muitas rodadas, né? O elefante, estão esperando o elefante cair. Agora tem um fato novo de um time que se entregou. Um time que está entregue. Incrível isso. E aí, independentemente se o Red Bull Bragantino vai ganhar ou não a rodada, porque não ganhou nessa, se o Palmeiras vai ganhar ou não, o Grêmio ganhou, tá aberto para todo mundo. E aí nessa alternância, igual aquele campeonato da pandemia, né? Parecia que ninguém queria ganhar. Aí nessa alternância, mesmo um time que não seja brilhante, porque o time que for campeão brasileiro, a única coisa que a gente já sabe, a gente não sabe quem é. A única coisa que a gente já sabe é um time que não fez uma campanha brilhante. Porque nenhuma campanha brilhante tem aqui. Não, o próprio Grêmio ele toma um 3-0 do São Paulo no Morumbi. Tá uma coisa ali, eu entrego pro Bubu, aí o Bubu entrega pro Birner, essa rodada é do William. O William passa pro Zé e volta. Vai ficar nesse aí e o Botafogo tá se afastando. Só que tá todo mundo tomando fôlego, pegando ar pra reta final. E o Botafogo parece que tá lá, vai demitir o Lúcio Flávio, não sabe o que faz, não tem treinador. 2 viradas, 3-0 semana passada, 3-1 ontem, uma semana. Pô, você já foi lá para baixo. Aí não é mais sobre como você vai entrar em campo para neutralizar o time do Pedro Caixinha. É como você vai entrar em campo. É você com você, é olhar no espelho. Entendeu? Aí a coisa fica muito mais difícil. Aí não é mais tabela, se é dentro ou fora, é você. O problema do Botafogo é com ele. Do outro lado, vai ter um time muito bem treinado, que faz um excelente campeonato, que é o Bragantino. Tá nem aí, Botafogo. Mas
que sabe aquele jogador... No livro do Rafael Nadal, os maiores tenistas aí de todos os tempos, Nadal conta sobre a primeira vez que ele teve um match point contra o Roger Federer, que foi em Wimbledon. Aí é um esporte que é individual, né? Mas ele estava jogando, ganhando do Federer, ganhando. E ele não parou para pensar o que estava acontecendo. Ele sabia que ele estava... Aí chegou a bola para matar o jogo. E aí, quando ele foi sacar, ele lembrou... Cara, vou ganhar do Federer. Sabe o que aconteceu, né? O Federer ganhou o jogo. Então, o Bragantino está no momento também, já contra o São Paulo já podia... A gente já percebeu um Bragantino diferente, né? Aquela, opa, agora é minha vez. Será que também... Desde o Campeonato Paulista. Será que também o Bragantino não vai olhar o jogo e falar, putz, agora vou matar o Botafogo, confronto direto, vou passar à frente? Também tem um peso, com jogadores menos cascudos até. Então, vai ser um confronto mental esse jogo. Eu, de cara, para passar para você, depois para o Bubu, eu, de cara, já acho o seguinte. Teoria Mano Menezes. Vamos estancar o sangramento. Vamos parar de perder. Então, na atual conjuntura, se o Botafogo empatar com o Bragantino, já é um bom negócio. Que ele já para de perder, pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, pode ser passado pelo Grêmio, porém vai ter ainda um jogo a menos que ele pode fazer e voltar à liderança, certo? Tem o Flamengo. Vai ter que estancar. E tem o Flamengo. Pô, tem o Flamengo. Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Não dá para esquecer os três. Palmeiras, Grêmio e Flamengo. E ontem o Galo que desperdiçou uma oportunidade de entrar nesse pacote aí também. Mas, enfim, é estancar. Vamos zerar, porque, na pior das hipóteses, pelo menos sai com empate, ainda com um jogo a menos, pode voltar a ser líder. Boa tarde, ainda pode falar, né? Boa tarde. Não sei. Não, 1h30 já está um pouco tarde. Tá bom. Pode falar, daqui a 10 minutos eu falo meu boa tarde. 1h20 daqui está um pouco tarde. Tá bom. Não, a todos que estão nos assistindo, sejam bem-vindos, né, ao nosso programa. Mandem vídeos, por favor. Mandem vídeos. Sempre. Estamos esperando os vídeos. William, nós estávamos falando, não sei se foi ontem, antes de ontem, aqui sobre o fato positivo e negativo, né? O Bubu falou do lado negativo, eu falei do fato positivo que é impossível, você está ganhando 3-1 e começa a tomar, né, 3-1. Opa, vou ligar. Semana passada a gente está com 3-0 e tomamos a virada. Você falou isso ontem. Né? Então você tem uma postura, você liga uma atenção diferente, um foco, a sua concentração, tudo aquilo que você vivenciou contra o Palmeiras, você tem que mudar. E o Botafogo não aprendeu isso, não. O Botafogo não aprendeu. Eu estava aqui vendo aqui, eu falei, deixa eu... Aí 3-3, bateu, né, aquela... Sim. Poxa, nervosismo. Preciso ganhar. O Lúcio Flávio vai, tira o Danilo e coloca o Carlos Eduardo. Foi. 3 minutos depois, o Grêmio faz 4-3. Se vocês puderem voltar aí, o quarto gol, vocês vão ver a bagunça que estava o Botafogo dentro de campo. O Danilo é meio campista, jogou Danilo, Marlon e Tietchan nas dificuldades. O Botafogo não consegue. O Botafogo é aquela história do... Sabe quando você falou do Federer? Eu ia falar do meu exemplo. Eu ia dar um exemplo meu aqui. Eu joguei futebol durante 26 anos. E assim, eu era um cara que... Eu sou muito autocrítico. Tanto que quem trabalha em rádio, o Birner sabe disso. Vocês todos, não sei se vocês já trabalharam em rádio. Peço perdão se eu não... José Elias começar a carreira como jornalista. Não, Oscar Ulisses e Pascoal, eu tive os dois os melhores professores. Falaram para mim assim, quando eu cheguei, escute a sua transmissão em casa. Ou quando você puder, escute sua transmissão, escute o que você fala. Sabe quantas vezes eu escutei? Nenhuma. Porque se eu escuto, na jogada, na rodada seguinte, eu ia ficar com tantas coisas na minha cabeça que eu ia ficar preocupado no que eu ia falar. Né? Porque eu falei assim, puxa, naquela eu falei isso, agora se eu falar aqui eu vou ter que mudar, entendeu? Então você começa a entrar num processo de brigas internas no seu cérebro para você saber o que você vai falar, para você ter uma sequência, né, de começo, meio e fim, até porque na rádio é bem pior, né? Porque as pessoas estão escutando, Sim. Então você tem que fazer uns comentários para que elas possam imaginar aonde o jogador está no campo, o que ele está fazendo, como é que funciona. Então, assim, você passa a imagem pro cara que está escutando, pro ouvinte. Então, eu nunca escutei. E aí eu lembrei também da minha época que eu jogava futebol. Falavam assim, você vai jogar... Quando eu cheguei na Alemanha, eu já contei essa história aqui. Nós fomos jogar contra o Stuttgart, do Giovanni Elber e do Balakov. Uhum. E os dois eram a grande sensação do campeonato. Tinha o Bayern Munique e o Stuttgart. Balakov pedala para cá, pedala para lá e tal. E tinha o Roland Koch, que era o preparador físico do meu time.
fazia parte da comissão do Christoph Daum, ele chegou para mim, já contei, você já sabe, todo dia, durante a semana, abri o meu armário e estava lá, foto do Balakov. Das vezes Balakov. Eu falei, esse é Balakov. Eu falei, pô, ele eu sei, né? Não tenho... Bom, no dia seguinte aparece das vezes Balakov, com outra roupa, né? Camisa vermelha, Aí, beleza. Das vezes Balakov, a semana inteira. O jogo com a camisa do Sporting. Aí, fomos durante na pré-eleição antes do jogo, o Christoph Daum fala para mim o seguinte, assim, olha, quando eram grandes jogadores assim, ele me colocava praticamente para fazer marcação individual. Sim. Se você ganhar o duelo contra o Balakov, nós ganharemos o jogo. Putz, que responsa. Falei, pô, beleza, semana inteira o cara fica me colocando, daí esse é o Balakov. Chega Aí eu falei, pô, na época, né, moleque, eu falei, quero que se dane Balakov, eu vou entrar e vou arrebentar, vou passar por cima dele. Aí fui, ganhamos, tal, beleza, mas não foi porque eu marquei o Balakov, foi porque o time todo jogou. Cada um tinha a sua função e todos cumpriram de forma excelente. Só que com o passar da carreira, e eu tive alguns embates na Europa, assim, né? Sim. Então eu falava assim, pô, vou jogar contra o Zidane. E aí eu comecei a perceber, eu fiz alguns jogos contra o Zidane, contra Boban, contra Savicevic, contra os caras que eu cresci assistindo, né? E eu falava assim, eu não posso ficar nervoso, porque se eu ficar nervoso eu não vou conseguir jogar. E de fato era isso. O Botafogo é a mesma coisa. O Botafogo, quando consegue jogar tranquilamente, sem o fantasma de uma possível virada, sem um gol, ele joga tranquilo. Quando ele toma o segundo gol, eu acho que sabe aquele botãozinho do on-off? Voltou a quarta passada. Eles começam a ficar nervosos. Então aí entra, como o Birner falou, o Pedro, é a questão de sentar e conversar e entender o que está acontecendo. Mas aí precisam líderes dentro de campo. O Botafogo não tem líderes. Não tem líder. Mas não tinha esses caras, por exemplo? Não tem líder. É que ontem não tinha o Tiquinho. Não. Adrielson, Cuesta, esses caras não são líderes? William, são situações diferentes. São situações diferentes. Por quê? Porque até agora, nós falamos aqui, 20 dias atrás, né, que a gente estava falando, ninguém se apresentou, o Botafogo, ninguém se apresentou tal. Quando se apresentaram de uma forma tão forte que o Botafogo não entende o que está acontecendo. Esse cartão de apresentação foi do Palmeiras. O cartão de apresentação, chegamos. Não, e todo mundo entrou na dança agora. Foi simplesmente do Palmeiras. Ontem ele tomou outro cartãozinho ontem. Isso que aconteceu. Mexeu em determinada área técnica e psicológica do Botafogo, que até então não vinha sendo explorada. Que era a possibilidade da perda do comando do campeonato. Sim. Só que assim, o tempo é tão curto que eles não estão conseguindo reagir. Eles não estão conseguindo reagir. Eu não sei como é que funciona aí o trabalho psicológico, porque todos os clubes têm, né, trabalhos psicológicos e tal. Mas neste momento, os líderes em campo, eles desapareceram. Então não são líderes. Não, mas os caras somem, não é são isso que eu ia líderes. falar. Quando você ganha, é muito mais fácil, William. É muito mais fácil. Porque você está ali, 2-0, você dá o carrinho, Quando você perde, existe a responsabilidade de você assumir a culpa. Sim. Quando você precisa assumir a culpa, é um peso enorme. E aí esses caras desapareceram. Sim. O Cuesta é um cara experientíssimo. Sim. A postura dele no jogo contra o Palmeiras e a postura do jogo dele ontem é uma postura de um menino que está começando a jogar. Ele não pode ser um menino. O Marçal, embora não tenha jogado, né, já entrou depois, ele tem que trabalhar o time, tem que começar a conversar, tem que entrar em campo, como ele entrou ontem, e ser um exemplo. Sim. Sair gritando com todo mundo. Já falei aqui, o PR. Sim. São movimentos, determinadas coisas que você faz dentro de campo que muda. Eu falei aqui no camarim, né? O Tietê. Para mim, o Tietê é um dos melhores jogadores do Botafogo durante o ano. Temporada. Mas nessa fase aqui, quando mais precisou dele, na fase sem a bola, na fase de liderança, ele não tem essa característica. Na realidade, ele preferiu ir para os microfones e falar de problemas externos, falar de arbitragem. Mas aí entra tudo entra também o contra tudo e contra todos, que a partir do momento em que o Botafogo começou a criar isso, perdeu o foco daquilo que podia ser feito. Sim. Assim, é uma situação complicada do Botafogo. Complicadíssima. Agora, você falando da situação complicada, Bubu, então vamos lá. Tem um jogo, outra final, no final de semana, e depois 15 dias de data FIFA. Trocar o treinador resolve os problemas? Boa tarde, William. Boa tarde, Birner. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, fã de esporte.
trocar o treinador, para mim, é obrigação. Não é? Ganhar o Brasileiro virou obrigação? Virou. Porque, assim, o Lúcio Flávio, na boa, eu já comentava antes, ele não tem estofo, não tem capacidade, ele não tem experiência para reverter uma situação calamitosa, única e diferenciada como essa. Tava a enquete ali, né? Enquete não, tava a pergunta no GC se seria a maior pipocada da história do brasileiro. Eu vou além. É a maior pipocada da história do futebol. Eu acompanho o futebol internacional com bastante atenção desde os anos 80. Muita gente estava comparando o Botafogo com o Arsenal, da última Premier League. O Arsenal terminou em segundo lugar, foi para a Champions League, e atrás dele tinha um time chamado Manchester City do Guardiola, entendeu? E era um time... o Arsenal não tomou duas viradas dessas que nem o Era um Botafogo time relativamente jovem, com um técnico jovem e tal. Eu fiz um simulador. Em cada rodada a gente vai fazer um simulador. O Botafogo não vai ficar no G4. Nesse fim de semana, tudo indica, o Botafogo já vai cair para terceiro lugar. Mas espere, você tinha dito que você mudou a simulação, é isso? Depois... Não, de acordo com os resultados. Eu não achava que o Santos ia ganhar do Goiás, eu não achava que o Cuiabá ia ganhar do Bahia. Então, você vai mudando o campeonato da oscilação que vocês falaram, eu, como comentarista, oscilei demais. Todos oscilaram. Começou o Campeonato Brasileiro, que vocês lembram que a terceira rodada, eu pedi desculpas para a torcida do Botafogo. Falei, eu avaliei mal o time do Botafogo, com base no estadual, nas perspectivas e tal. Críticas na época ao Luiz Castro. Eu fiz uma avaliação que depois eu pedi desculpas. Eu falei, cara, eu avaliei errado. Eu não sabia que o time do Botafogo era tão bom como ele estava se mostrando naquele primeiro turno. E agora, talvez, na minha oscilação como comentarista, eu vou falar. Tô falando aqui. O Botafogo, para mim, vai ser ultrapassado em sequência. E não se recupera. Ele vai terminar em quinto lugar. No simulado que eu fiz agora... Nossa, cara, é uma tragédia, então, hein? O Palmeiras de 2009 chegou a liderar, não com uma vantagem tão expressiva, e acabou ficando fora do G4. Mesmo em quinto lugar, o Botafogo vai para a Libertadores. Mas, assim, não tem um roteiro tão terrível para qualquer... Imagina, aqui não tem nenhum botafoguense, vou falar a verdade, né? Nessa mesa aqui não tem nenhum botafoguense. Temos no uma programa produção. tem, mas não Coloque-se no lugar de um botafoguense. E eu tenho visto, eu tenho amigos, não é o Galindo, mal tem um contato, a gente fala de vez em quando por WhatsApp. Mas vendo pronunciamentos de amigos... Assim, é um estado de choque, de letargia. O Botafogo é um zumbi. O Botafogo é um morto-vivo nesse campeonato. Ele está vivo, ele está na primeira... Você pega a tabela, ele está na primeira posição, mas ele está morto. Ele está sangrando, ele está desfalecendo, ele não tem o que fazer. Então, quem chegar vai passar. Na virada do Palmeiras, foi um garoto chamado Hendrick, que pegou a bola, pegou embaixo do braço, foi lá e foi para cima. Agora é um veterano pistoleiro chamado Luiz Soares, pega a bola, faz 3 gols, o maior jogo dele aqui, e o Luiz Soares vai ganhar a bola de ouro. Então, olha, essa rodada aqui, esse jogo, tudo, o combo, Soares vai ser eleito o melhor jogador desse campeonato, Pedro Caixinha vai ser eleito o melhor treinador, o Paulinho vai ser o artilheiro, já passou. Até isso, o time. Teve isso ontem, inclusive. O Botafogo não tem mais o artilheiro. Exatamente. Uma defesa que no primeiro turno nós tomou 8 gols, tomou 8 em 2 jogos, do Palmeiras e do Grêmio. Ontem passou até a segunda melhor defesa, era melhor até ontem. Então, assim, o Botafogo desmilinguiu. Eu poderia usar aqui, procurar uma série de verbos aqui para tentar, né? Quer dizer, ele arrefeceu, ele desmontou, ele derreteu. Como nenhum time... Desidratou. A gente já teve casos no Brasil... Muita política. Eu citei o Palmeiras de 2009, teve o Grêmio de 2008, teve o São Paulo agora do Diniz e tal, mas nenhum teve uma vantagem tão grande. Quase todos os envolvidos na disputa de título fora do Botafogo estavam envolvidos em outras competições, focando em Flamengo, Palmeiras, Bragantino e tal, estavam focando em outras competições. Na hora que esses times começaram a focar no brasileiro, eles foram na caça e pegaram o Botafogo. E sem acreditar. Nem o Abel Ferreira acreditava. Falava, acabou o campeonato, o Botafogo é o campeão, tal, entrega a taça. Então, o que o Botafogo está fazendo... O Palmeiras não era o Botafogo, era a Leila. O Botafogo está conseguindo entregar um campeonato ganho com requintes de crueldade. Porque a forma como ele perdeu do Palmeiras, a forma como ele perdeu do Grêmio, a forma como ele perdeu praticamente esse campeonato, é de envergonhar. O torcedor que foi ao êxtase no primeiro turno, tal, né? Aquela alegria, aquela energia, aquela euforia, agora ficou assim um negócio... Você vê os torcedores que saíram ontem, e o Botafogo deveria perder mando, né? Porque o Vasco e o Santos, já por confusão de torcida, já perderam mando. Aliás, o Flamengo também, né? Porque jogaram o copo lá em Brasília no árbitro. Deveria perder mando. Eu não sei se o Flamengo e o Botafogo vão perder mando nessa reta final. Mas sendo coerente com o que aconteceu no campeonato, deveriam, os dois. Né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Exatamente. Também. Então o Botafogo ontem lá também jogou grade, a torcida quebrou o pau com a PM e tal, teria que perder mando.
há cerca de 3 semanas, mais ou menos, eu falei, né, que eu vou no show da Taylor Swift, Sim, no sim. Newton Santos. Sim. Eu falei a sequência de shows. O Roger Waters foi, em tese, o culpado no começo, mas teve agora a Rebelde, vai ter a Taylor Swift. O Botafogo não tinha se preparado ou imaginado que ele estaria nessa situação decisiva do campeonato agora. O São Paulo, nessa altura, não jogar no Morumbi, ou até o Palmeiras, de repente, não jogar no Allianz por causa de show, você até mais ou menos que entende. O Botafogo perdeu ontem para o Grêmio do Luiz Soares, que não joga no gramado sintético. Se o jogo fosse no Newton Santos ontem, é o C, que a gente fala que não joga... É bom lembrar que o show do RBD está marcado há meses. Então, o Vasco Botafogo foi transferido para a segunda semana passada. O Botafogo... Senão também parece que é incompetência do clube. Não, mas assim, eu acho que o Botafogo não tabela acreditou que ele chegaria agora em novembro para decidir o campeonato e que seria importante para ele jogar no Newton Santos. Não que não fosse impossível ganhar em São Januário, mas, por exemplo, ontem foi um caso clássico. Se o jogo fosse no Newton Santos, o Luiz Soares não teria jogado. Ele não teria feito, portanto, 3 gols e muito possivelmente, talvez, o Grêmio não tivesse vencido. Se o jogo fosse na data original, se a CBF não trocasse. É porque senão também parece que a gente está empurrando pro Botafogo. É porque é muito legal a historinha, o RBD, o Campo Sintético, é muito legal. Mas a gente precisa se ater aos fatos. A gente não pode se ater só ao engraçadinho. Se o jogo foi em São Januário, por isso o Soares jogou. A data original do jogo não era segunda-feira. Não, mas se fosse qualquer outra data, no gramado sintético, o Soares não jogaria. O Renato falou. Não. O papo é outro. O Botafogo, ele tem condição e logística para ter jogo num dia e show no outro. Se o jogo é no fim de semana, numa data prevista inicialmente para a CBF, o jogo era no Engenhão. A CBF trocou, o Botafogo perdeu o Engenhão. Então também não é, senão a gente está apontando o dedo para a pessoa errada. Vamos falar de quem faz a tabela, de quem adiou o encerramento do campeonato, de quem fez confusão, de quem quase impediu uma final de Libertadores no Rio. Então, assim, também não é... O Botafogo tem muita culpa no cartório, é uma tragédia, o vexame, a frustração, como queiram falar, a queda do time. Agora... A história engraçadinha do RBD e tal, mas quem mudou o jogo não foi o Botafogo. Por exemplo, o Flamengo brigou e bateu o pé e conseguiu adiar o jogo dele contra o Bragantino. Por conta da briga com o Comebol, o final da Libertadores, no seu gramado. O Flamengo ainda está muito vivo na disputa do título. E o jogo importante que vai ser contra o Bragantino, ele conseguiu mexer os pauzinhos ali. O Botafogo também nisso, acho que não fez o trabalho correto. Na reta final do campeonato, ele perdeu o tapetinho que no começo do campeonato, para ele, era muito importante. Mas ele estava perdendo já. No simulador que eu fiz... Não foi por isso também. O Palmeiras e o Flamengo vão ganhar todos os jogos. O Flamengo tem 6 jogos, o Palmeiras tem 5. Então, para mim, Palmeiras e Flamengo vão chegar a 74 pontos. Você acha que eles vão ganhar todos os jogos? Palmeiras e Flamengo não tropeçam mais? Então, eu fiz um post semana passada sobre a questão mental. Não tem entre Flamengo e Palmeiras. Eu acho que o Flamengo ganha do Bragantino. O Flamengo vai ganhar do Bragantino. Não, semana passada. Né? Então, assim, Então, Flamengo e Palmeiras ganhando todos os seus jogos, e a gente sabe que são os 2 maiores elencos, no começo do campeonato, talvez se fosse apontar 2 favoritos, sem dúvida, iam colocar os 2, eles ganhando os 2 jogos, os 2 vão terminar com 74 pontos, o Palmeiras seria campeão no saldo de gols. O número de vitórias seria o mesmo. Então, aí, quem poderia superar Palmeiras e Flamengo, 64 pontos? Só se o Grêmio vencer todos os jogos. E eu acho que o Grêmio tem um jogo muito difícil, que talvez ele perca ponto, que é contra o Galo fora. Se o Grêmio ganhar todos os jogos dele agora, o Grêmio é campeão para mim. Né? E a discussão que agora está no Sul, tá todo mundo percebendo que caiu no colo. Pô, agora o Grêmio tá, para mim... Tem as sequências aí, ô Marcelo? Temos a tela com as sequências? Isso aí ajuda, hein? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Olha lá. Aí, obrigado. Para mim, o Palmeiras ganha os 5 jogos. Contra o Inter em casa, Fortaleza fora, América em casa. É uma tabela interessante, hein? Os últimos 3 são times que... É uma tabela rebaixado, interessante, um que não está desinteressado. Os 2 jogos são os mais difíceis, Palmeiras. Mas assim, em casa, com esse poder mental que ele sabe do Palmeiras, imagina agora o Abel, né? Como é que tá? Vai babando. Então, o Flamengo tem jogos encardidos aí, hein? Mas com a tem o jogo com o Fluminense. Tudo bem, o Fluminense tá desencanado e tal. Calma aí, é um Fla-Flu. É um Fla-Flu. Depois tem o Bragantino, que aí é na volta da data FIFA. O Bragantino, vamos ver como é que vai ser o jogo contra o Botafogo. William, posso ser chato com vocês? E nesse São caminho 4 aí... jogos em casa, o jogo contra o América rebaixado e contra o São Paulo de E o semiférias na Atlético última Mineiro. rodada. E o Atlético Mineiro ali em casa. E tem um componente, né? A gente tá vendo ali, ó, o último jogo do Botafogo é contra o Inter. O pessoal não estava falando, poxa, se chegar lá o Grêmio disputando o título, o Inter não entrega pro Botafogo. Se o Palmeiras for para ser campeão, o São Paulo tiver que entregar para o Flamengo na última rodada, não entrega? Não entrega. Eu acho que esse campeonato vai voltar na última rodada, aquele papo que a gente teve em 2009, 2010 sobre entregar e tal, não sei o quê. Porque está muito equilibrado, né? A gente está vendo a pontuação. Muito possivelmente a gente vai ver times terminando com a mesma pontuação lá em cima, disputando em saldo de gols.
esse campeonato. Olha, os próximos 4 do Grêmio são 3 em casa, hein? E qualquer jogo pro Botafogo... Pega o Botafogo ali. O Grêmio tem a melhor campanha em casa. O Botafogo ele vai sofrer em praticamente todos os jogos. Hoje, Não, do jeito que tá. até contra o Curitiba já, possivelmente rebaixado ali fora de casa, você não garante que o Botafogo vai conseguir ganhar esse jogo. Aquele Botafogo do primeiro turno, Bubu, eu te diria o seguinte, aquele Botafogo do primeiro turno, talvez ali contra o Bragantino, um jogo pra perder ponto e depois vai ganhar todos. Depois vai ganhar todos. Vai ganhar todos. Eu falei aqui Agora ontem. eu não sei. Agora eu não sei. Eu fui catastrofista ontem com o Botafogo. Eu falei, qualquer cenário pro Botafogo é terrível. Se ele sai perdendo por 1x0 pro Grêmio, o pessoal vai sentir. Se fica 0x0 e não acontece nada, a torcida, o time vai sentir, vai ficar nervoso. Se o Botafogo faz 1x0, 2x0, mesmo assim ninguém vai ter confiança. Eu falei, é um zumbi. Botafogo virou um morto-vivo nesse campeonato. O pior time, o América, Botafogo e América hoje, o América... mesmo rebaixado, talvez tenha mais motivação. Os jogadores querem mostrar... é favorito pra você no final de semana? É muito favorito. É muito favorito. Bragantino e Botafogo? E não só porque o Bragantino tá jogando demais, O problema é que o Bragantino, todas as vezes que teve a oportunidade de assumir essa questão de protagonismo, deu para trás. Sim. No Campeonato Paulista, no jogo agora contra o São Paulo, que ele poderia ter ganho. Contra o Atlético Mineiro perdeu em casa também. Perdeu em casa também. Então, assim... Por isso que eu tô falando, quando ele chega ali, ele tá dando um... Esse é o grande problema. Uma coisa que eu não vejo muito é essa coisa de um time sair ganhando tudo. Porque todo mundo ali... Esse campeonato. Esse campeonato sempre a gente acha Dá que pra fazer vai... previsão, cara. Alguém derrapa. A rodada foi boa pro Botafogo na quarta. O Botafogo tem a chance de recuperar mentalmente. Recupera. É só o Palmeiras empatar ou ganhar. É só o Bragantino ganhar de um São Paulo que não vence fora do Morumbi. É só... Aí todo mundo tem muita... A tal da oscilação, ela vem nessa O campeonato hora. tem momentos e momentos. Mas o momento atual é disso também. Flamengo De e gente que Palmeiras, parece que vai... durante boa parte desse campeonato, não é que desprezaram o brasileiro, mas tinham foco para outras Copas, né? Sobretudo para Libertadores. Então, nesse momento, reta final, né? Não vou comparar com o Real Madrid quando chega no mata-mata da Champions, entendeu? Que passa a ser uma outra coisa. O Flamengo e o Palmeiras, que são as grandes potências, questão econômica, de elenco e tal, agora só tem olhos para esses jogos. Esses grupos. Imagina o Tite, que é um cara que tem uma boa verborragia no vestiário. Ele, por mais que ele venha a público e falar, a meta é ficar no G4, que nada. Ele tá vendo aqui, vamos para cima. Mas o elenco, tanto de Flamengo como de Palmeiras, foi montado para disputar todas as competições. Então, mas assim... Competência, é diferente de divisão de foco. Só que competência, porque o Abel, por exemplo, se joga contra o Boca, e se não, é tudo a questão do si, né? O si não joga, mas infelizmente a gente tem que colocar esse si porque é o que a gente está falando aqui. O próprio treinador do Palmeiras falou, se não tivesse o Romero no gol, nós estaríamos disputando a final. Né? E estaria em segundo colocado, disputando ainda o Campeonato Brasileiro. Né? O Flamengo começa uma série de incompetência. Uma série de erros, desde o começo, desde o ano passado, quando muda o treinador, a diretoria dá 50 dias de férias para os jogadores, quer dizer, para disputar um campeonato mundial, sem planejamento algum. Aí eu vejo a questão, não vejo nem como eles optaram por um segundo campeonato. Não, eu vejo incompetência. Incompetência e escolhas erradas. Incompetência do Flamengo, porque o que eles fizeram, eles destruíram o time do Flamengo, a diretoria destruiu o time do Flamengo, aquilo que o Dorival tinha construído, eles destruíram. Eles jogaram no lixo. E durante o ano, quantos treinadores eles fizeram? Eles colocaram. Quantas coisas erradas eles fizeram? Gestão. Teve preparador físico dando soco na cara de jogador. Teve diretor discutindo com o Gabigol, né? O Braz discutindo com o Gabigol, quase saindo na porrada. Mudança de treinador, a característica de um para outro. Tira o Dorival, aí vem o Vitor. Vitor Pereira fala assim, olha, meu Deus, inclusive agora ele está começando a falar de novo, né? Olha, meu Deus, este time do Flamengo não é físico. É lógico que não é físico. Nunca foi físico. Nunca foi um time europeu, foi um time brasileiro, de tocar a bola, né? De ser um time mais técnico. Aí você tira do Vitor Pereira, agora vai Sampaoli. Aí depois de 30 jogos, né? 20 e tantos jogos, acho que rodada, o Sampaoli vira e fala assim, olha... Eu não me adaptei a los jogadores não adaptaram a mi juego e tal. Ou seja, fizeram a leitura errada do treinador. Eu não vejo isso, eu vejo incompetência agora. O problema... Você vê que loucura. O problema chama-se Botafogo. Não é Flamengo não é Flamengo. Vou pegar o caso do Flamengo. O problema é Botafogo. Botafogo que não sabe lidar isso. Na história do C. É o Botafogo. Se o Flamengo tivesse vencido o Grêmio, ele era favorito mesmo fora de casa. O Grêmio sem Soares. Ele perdeu aquele jogo de virada. Tivesse vencido o Santos, que estava caindo pelas tabelas, nem acreditava, jogo em Brasília, né, e tal, e tivesse vencido o Corinthians,
que o Tite não quis assumir naquele momento, já estava tudo certo, mas outra história, não quis assumir. Mas isso não significa que ia ganhar com o Tite lá. Coloca 8 pontos a mais pro Flamengo. O Flamengo já era líder com o Mas se meu pai fosse minha mãe, se o Botafogo ganhasse do Palmeiras, se o Botafogo ganhasse... Só com o Tite, quando o Tite assumiu, o Flamengo já tinha a condição de ser líder nesse momento. Mas todo mundo teve, mas no mundo do ser, se o jogo do Botafogo tivesse acontecido... Se o jogo do Botafogo contra o Atlético Paranaense tivesse sido numa situação normal, provavelmente o Botafogo poderia ter vencido. Aí teria jogado contra o Fortaleza C na terça-feira, estaria na frente também. O C vale para todo mundo. Com todos os erros, eu quero falar assim, que o Flamengo poderia estar na liderança e ainda pode ser o campeão, ainda tem uma boa chance disso. Só existe essa possibilidade de poderia, porque o Botafogo está dando essa chance. Botafogo que deu a brecha. O que mais me chama a atenção, eu já falei disso, e alguns botafoguenses se incomodaram, e obviamente não é algo pessoal, por favor, mas o Botafogo conseguiu o melhor turno da história dos pontos corridos sem jogar o melhor futebol da história dos pontos corridos. O Botafogo jogava bem, jogou bem várias vezes e ganhava, fazia uma atuação no mesmo nível do adversário, ganhava, jogava pior que o adversário, contra o Palmeiras, para dar um exemplo. Aqui? Contra o Cuiabá. No segundo tempo. Isso, eu dou alguns exemplos, assim, podia falar outros jogos, e também ganhava. E era normal que uma hora ia começar a perder. A questão é que quando perde, ele tem uma vantagem gigante para administrar. Né? Então perde, aí começa a oscilação, que é normal. Perde uma aqui, ganha outra aqui, outra ali, empata. Aí vamos falar, ganha um jogo que é mais fácil, não sei o que, e vai campeão. Não, o problema é que o Botafogo começou a perder e perdeu a cabeça junto. Aí começaram a buscar os culpados, né? Primeiro era o treinador, Bruno Lage. Está provado que se Bruno Lage errou ou não, ele não era o culpado. Ele podia ter um dos responsáveis pelo problema, né? Aí agora é o Lúcio Flávio. Aí ontem era o goleiro, que fez sei lá quantos milagres no primeiro turno. Quando o Bruno Lage diz na entrevista que o time com ele estava criando mais do que antes e conseguindo menos chances claras, era verdade. Ele não devia ter dito. Porque no futebol as coisas são assim, né? Totalmente. Então, não devia ter dito, mas era verdade. Agora, o PR parou de fazer milagres. Se o PR jogasse no nível do primeiro turno a temporada inteira, ele ia ser goleiro do Manchester City. Ele ia ser goleiro do time de ponta da Europa. Já está vendido, né? Ele vai pro Lyon, Lyon, foi convocado para a seleção brasileira e tudo mais. Né? Se o Tiquinho Soares tivesse o aproveitamento sempre que teve no primeiro turno, o Tiquinho Soares seria o centroavante titular da seleção brasileira com sobra. Mas ninguém estava cobrando isso. Não, Todo mundo sabia que ia ter uma queda. Aconteceu com o Corinthians. Mas essa queda teve, William. Com o Lage. Sim, mas e ninguém chegou. Então, só que agora é o seguinte, você não pode ter uma queda, você não pode ser o melhor disparado do campeonato e tal num dado momento, e no outro você ser o pior. O pior não, mas você está com pontuação de zona de rebaixamento. E aí, segundo turno, você tomar em 2 jogos... o número de gols que você levou um turno inteiro para sofrer. E a gente tem que olhar para os jogadores. É muito desequilíbrio. No mérito e no problema, a gente tem que olhar para os jogadores. O Zap chamou, vamos lá. Fala, gurizada, tudo certo? Que saudade dos amigos. Tô ouvindo, mas não tô vendo. Principalmente dele, William o Príncipe Tavares, meu espelho, minha referência, que isso, hein, Radaeli? Meu ídolo. Mas eu tenho uma pergunta para uma pessoa específica, para um integrante específico desse grupo. Meu querido amigo João Gonzalez, o Joãozinho. Tá hoje, semana passada... ele falou que não via o Grêmio como um candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Isso é verdade, hein? Ué, será que depois de ontem, o show do Soares, a virada épica do Grêmio... e foi 11 contra 11, né? Não foi 10 contra 11, porque muita gente valorizou uma virada aí, mas foi 10 contra 11, né? Ontem foi 11 contra 11. Então ontem, depois da virada, 11 contra 11. Meu querido amigo Joãozinho... coloca o Grêmio como um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro? Quero só ver, hein? E tem um pedido especial pro programa, hein? Fala. Valoriza o Abel Ferreira, valoriza o Tite, valoriza o Dorival, tudo certo. Mas tá na hora de valorizar Renato Portaluppi também. Viu? Mas ele tem que... Viu? É o irmão do Marcel?
Irmão do Marcel. Irmão do Marcel. Ou foi o Marcel fantasiado com barba? É isso. Marcel com barba é o Léo. Mas nós sempre... Inclusive, um amigo meu gremista mandou mensagem ontem, depois da virada, falou que o Abel falou que só o Palmeiras faz isso no futebol brasileiro. O Grêmio fez. Mandar um abraço pro Fã de Esporte, obrigado pelo vídeo, legal pra caramba. Obrigado mesmo, de Não, coração. pera um pouquinho. Marcel, calma, Marcel. Marcel tá nervoso? Aí não, porque não fez. É diferente, porque o Palmeiras fez 3-0. Porque blá, blá, blá. Ei, mas também tava com um a menos. E aí? Briga quem tem a melhor virada. Briga quem virou melhor. E aí, Marcel? Marcel, vem aqui. Vem pra cá. Dá piti aqui na frente. É um leão aqui, Aqui vai ser um gatinho. Vem pra cá, Marcel. Vem pra cá, uma virada é consequência da outra. Não, mas o que eu ia falar Vamos lá. Eu ia falar Não sobre... teria virada do Grêmio sem virada do Palmeiras. Isso é verdade. Isso é verdade. Renato. Isso é verdade. Nós sempre falamos do trabalho do Renato aqui. Que o trabalho, pelo menos eu lembro que nós sempre falamos que o trabalho do Renato era bom. Sim. Porque sai da Série B, do jeito que saiu, uma reformulação, teve as oscilações, normal. 20 dias atrás, quando o Renato sai do Inter, né? Do 3-2 lá, sai, que ele vai sem embora, dar satisfação da vida lá. Existia a possibilidade de ele ser imprensa, mandado embora. Era esse o clima, né? O que nós estávamos... O que estava rondando aí, acontecendo dentro da... O trabalho do Grêmio é um que oscila. Né? Dentro do mesmo jogo, então, como faz gol e como toma. Então 4x4 com o Corinthians, 4x3 contra o América, 4x3 ontem. É dos melhores ataques e das piores defesas. O trabalho é bom do Renato, não é um trabalho ruim. Mas também não é aquele trabalho excepcional que, como ele colocou, né? Vocês valorizam. A gente valoriza sim. O trabalho do Renato vem chamando atenção pelas dificuldades que ele passou ano passado, né? Olha o número aí, ó. Melhor ataque, 57. Pior defesa é a quarta. 40 jogos, ele teve 4x4 com o Corinthians, 4x3 contra o Botafogo. Ele tá fazendo uns jogos... Mas o Renato falou uma coisa... Acho que no 4 do Palmeiras, eu acho que foi contra o Corinthians, não foi 3 contra do São Paulo. Eu acho que foi contra o Corinthians, peço perdão. O Renato falou assim, meu time joga. Meu time joga. Isso é verdade. O time dele joga. O time dele não é aquele time que vai ficar na retranca o tempo todo. Eu acho que foi contra o Corinthians, que teve aquele jogo maluco de 4 Foi prejudicado ainda, porque se tivesse um pênalti, tivesse sido 5x4. Mas eu acho que é assim, é um trabalho bom, sim. O Renato vem fazendo um trabalho bom. Temos vídeos. Vamos lá, atenção. Boa tarde, amigos da ESPN. Boa tarde. Sou Wesley de Sertãozinho, acompanho vocês todos os dias. Grande e assim, Wesley. no meu ponto de vista, o que acontece com o Botafogo é o seguinte. Conta aí pra nós. São 3 coisas. Primeiro, o jogador derrubar o técnico e escolher o próximo técnico. Significa que não tem comando. Tudo errado nesse quesito. O segundo ponto pra mim é o quê? A falta de jogador campeão, jogador cascudo. Pô, não pode permitir 2 viradas igual o Botafogo tomou. E o terceiro ponto seria o quê? A falta de amor ao Botafogo. Tinha que ter um botafoguense ali, sei lá, que honrasse a camisa, que não aceitasse a derrota, a virada dessa forma. E assim, a tabela ainda ajudou o Botafogo, porque o São Paulo venceu o Bragantino, né? E o Flamengo, querendo ou não, ajudou o Botafogo ainda vencendo o Palmeiras. Então, aquilo tudo de ruim da semana passada ainda deu uma amenizada. Só que quando chegou ontem, o Botafogo conseguiu simplesmente fazer tudo errado novamente. Um abraço. Abraço, querido. Boa tarde. Boa tarde. Aqui é Josué. Aqui falando mais uma vez da cidade de Miranda do Norte, no Maranhão. Maranhão. Queria usar a frase do Pascoal. Jesus! O que está acontecendo com o Botafogo? Será que desandou? Tanto emocionalmente, já deu pro Botafogo? Diz aí, o Mengão agradece. Falou! Fala galera do F90, tudo bem com vocês? O melhor programa da televisão brasileira. Muito obrigado. Com os melhores comentaristas e o melhor apresentador. Você é espetacular. Parabéns pela vitória ontem do nosso Fantástico. Garoto! Em homenagem ao nosso William. E quero dizer o seguinte, o campeonato está aberto, acho que todo mundo tem chance, entendeu? E vamos ser humildes nós flamenguistas, né? Estamos brigando por uma vaga da Libertadores, nada mais que isso. Pedro Valmeida, você é o talismã da nação, sem dúvida nenhuma. Bubu, tu é pé de geladeira, hein? Pelo amor de Deus, tu falou que ia torcer pro Botafogo e pro Bragantino, olha a zica aí, ó. Meu amigo, pé de geladeira não é fácil, não. Forte abraço a todos, Luciano de Brasília. Valeu, Boa tarde, Luciano. turma do F90. Fala, amigo. Quero ser o cara. Grande programa. Já Aqui é ganhou o Rogério Teza, do Rio Grande do Sul. Grande Sou Rogério. catarinense, mas moro no Rio Grande do Sul há 50 anos. E é Grêmio? É Grêmio?
E eu vou dar meu depoimento aqui, ó. Já Fala tô aí. falando aí de trocar o técnico do Botafogo. Essa é a Não, tem conversa. que trocar técnico, final do campeonato. Trocar pra quê? Botar quem lá dentro? Ele é ídolo do Botafogo, jogou no Botafogo, Ídolo é humilde, trabalha lá dentro. Deixa ele, final do campeonato, seja o que Deus quiser. A culpa não é dele, se perder o campeonato. A culpa, como disse o Diego, né? O centroavante que jogou ontem, a culpa é totalmente dos jogadores. Eles têm que dar o suor, camisa, tem que suar, tem que ir para cima. Não está nada perdido. O Grêmio está bem, pode até levar, mas o Grêmio não tem, por exemplo. O Grêmio, eu acho que não tem elenco para ser campeão. Se ganhar, é porque resolve jogar. Quem joga e ganha, tem chance. Tem que vamos somar 3 pontos daqui para frente. Só vale 3 pontos. Empate e 1 ponto não vale nada. Tem que somar 3 pontos para se distanciar. Ou vai ou não vai. E tem o Bragantino, que eu acho que difícil. O perigo é mais Bragantino do que o Palmeiras. Tá mais Eu perto. confio mais no Bragantino do que no Tá, não no é. Palmeiras ou no Flamengo. Tá bom, turma? Tá Um bom, abraço meu pra turma aí. Obrigado. Grande Elias. O Elias esse comentarista. Esse cara veio do futebol, né? É. Argumenta bem, fala bem, tem um Olha. português bonito. Caramba, hein? Parabéns. Que homem. Tira o chapéu pro Zé Elias. Aí, Zé. Wilson também. isso aí, Um abraço a Coisa todos. da minha camisa. Ah, Putz, obrigado. você viu coisa mais? Parabéns. Obrigado, Você muito sabe obrigado. coisa da camisa. Como que ele Fala chama mesmo? bem, jogou Vermelho, Zé, bem, o que veio do aconteceu? futebol. É, Ô, William, eu sou a Sim, favor de sim. fazer um F90 de final de ano com o Fã de Esporte. Eu também Vocês acho. aqui, estão melhores que a Eu já gente. falei. E a eu não gente vou vai ficar pro vídeo. assistindo, é que eu já Pode falei. fazer o do eu tô Réveillon assistindo. também, fazer no Réveillon. Gerson, Falei. esse coroa Olha, aí eu que é do cedo bom. o meu lugar aqui para o Podia repórter ter, né, Gerson. umas Gerson é um bom arquibancadazinhas âncora. ali. Eu Eu cedo sou meu lugar pro comunicador. Mas olha só, já Acho que o fã do João Gonzalez tem Tá que sumido, participar. tá Se ele sumido. tiver- Agora o o que você acha, Flamengo hein, melhor, ele sumiu, ele pô. tiver nos Uma assistindo. arquibancadazinha aqui assim, todo mundo sentado, o William vai pra lá, vai pra... F90, volta Por favor, já, mas sabe tal, mas assim, sabe quem eu acho que tem que maravilhoso. apresentar? É o seguinte. O Bubu. Acho maravilhoso. Sim. É. Não, aí é o fim da... Não. Aí ia ser bem interessante, porque você ia ser cobrado por Gerson, alguns fãs de Gerson é esporte, isso aí. idolatrado por outros fãs de esporte. Ia ser o Uruca, Ia ia ser ser o alguma Talismã. coisa diferenciada, né? Espetáculo, Pô, espetáculo. um fã de esporte falou de falta campeão. O Tietchan é engraçado. O Tietchan tirou o Palmeiras da fila. Quando ele foi campeão, Palmeiras 2016. Isso, tava o Palmeiras lá. não era campeão desde 94 brasileiro. Foi. Ele tirou o Galo da fila. Não é ele, né? Ele tava no elenco, né? O Galo não ganhava 50 anos, ele tava. Então muita gente usava como talismã, né? O Tietchan, olha, o cara que chega e tira tipo, clube grande da fila. Só que ele tava também na derrocada do São Paulo do Diniz. Ficou famoso como perninha mascaradinho ali, né? Foi. O Diego Costa também estava no Galo, que tirou o time da fila no Brasileiro. Não, o Diego Costa é campeão com o Atlético de Madrid. então, o cara você tem finalista de Champions League. Você tem Pô, jogadores gigante, né? com estofo, né? Aliás, o Bruno Lage falou, problema- o o Diego problema- Costa que é um jogador de Premier League e tal, etc. O problema é que o menino falou ali, que estava de boné, né? Ele falou assim, você pode até ter jogadores que disputaram finais, foram campeões. O problema são líderes. O problema é liderança. Porque às vezes você pode disputar a final e você não ser líder de nada. Você só pensa no teu umbigo, pronto, acabou. Agora tem aqueles caras que pensam no grupo. Eu sempre falo, tem dois caras, tem muita gente que não gosta, mas eu convivi com ele e vi a liderança dele dentro de campo, impressionante. 2 caras. Um chama-se Dunga. É que o Dunga no campo é diferente. Quem teve contato com ele é diferente, é um outro cara. Só que quando ele entrava no campo, ele não via se era Ronaldo, Romário, era meio maluco. Só que assim, a cobrança dele, o foco, a determinação, a liderança é essa. A liderança é essa. Por exemplo, ontem, o Cuesta jamais poderia ter feito o que ele fez. Não só ontem. O jogo contra o Palmeiras, o Chita, né? Chita verde. Eu vou pedir um favor, se vocês puderem, eu não sei se vocês vão conseguir aí, mas se vocês puderem repetir o primeiro gol, o gol do Hendrick, vocês vão ver que a atitude do Cuesta é a mesma atitude que ele teve ontem. Se vocês observarem, se vocês puderem colocar aí, vocês vão ver aí. São caras que tomam gol, os caras vão para dentro do time deles. Jamais. E um outro cara que era sensacional, que para mim foi o último grande capitão da seleção brasileira, já falei, Cafu. Não era espalhafatoso como o Dunga, de perder a paciência, dar porrada e gritar e tal. Só que ele chegava no teu ouvidinho e falava assim, meu filho, corre. Precisa correr, meu filho. Ele falava com você de um jeito que você falava, pô... Aí você olhava para Cafu, 3 Copas do Mundo, campeão mundial, tal. E o cara vem conversar comigo, eu preciso correr, entendeu? Ou senão tem aquela liderança
quieta, calada, que foi a do Kaká, a última, acho que No São Paulo. No São Paulo, que fez até o Ganso correr. Sim. Por quê? Porque ele fisicamente ele tinha alguns problemas, né? Ele não conseguia ser mais o Kaká como nós esperávamos. Ele vai chegar, vai arrebentar. Mas o empenho Só em que campo... o empenho, a dedicação, Exatamente. ele dava carrinho na lateral. Aí Ele ia na bandeira e dava o carrinho. contagia Aí, o que todo aconteceu? mundo. Todo mundo fala, pô, o Kaká dando Você olha carrinho. o Kaká, né? Pô, o cara eleito melhor do Que mundo. vergonha, meu Deus do céu. Aí você pega no Botafogo, você não consegue identificar esses caras. Não consegue. O Marlon, que é pegador, eu não consigo ver o Marlon, por exemplo. Eu presto atenção, eu não vejo ele chamar atenção, eu não vejo ele falar, mas hoje não pode, tem que colocar a mão na boca e tal. Beleza, então percam o campeonato. Não existe, não existe. Só o seguinte, eu perguntei para o Bubu, e a gente não ampliou muito a discussão aqui, mas eu quero puxar o que está na tela aí, ó. Pedro, o Lúcio Flávio precisa sair? É isso? Os caras estão olhando para uma data FIFA agora, 15 dias, falam, bom, traz um treinador agora, esse cara trabalha essas 2 semanas e o Botafogo volta ainda na briga ali na frente. É isso? A gente já falou aqui, eu não gosto muito dessa coisa de dizer que alguém precisa ser demitido, que alguém precisa sair, eu acho que é complicado. Mas até uma informação, o Lúcio Flávio saindo, ele não sai do clube, ele continua na comissão técnica fixa. O que eu acho o Botafogo manteve o Lúcio Flávio sem nenhuma convicção. Ele deu o poder aos jogadores, porque não sabia exatamente o que fazer naquele momento e confiou no que os jogadores estavam falando. Eu acho que aí não é uma questão de demissão, de interromper projeto, você virar e falar o que os jogadores pediram, e aí o Diego Costa fala, que não seja da boca para fora, a gente está batendo, essa responsabilidade é dos jogadores, não é do Lúcio Flávio. Quem bancou, quem pediu, quem bateu lá no técnico e falou que ele foram os jogadores, e isso não deu certo, então está na conta dos jogadores. O pênalti perdido é a conta dos jogadores, a disposição em campo, o comportamento, a passividade é dos jogadores, a escolha do Lúcio Flávio, o trabalho não dá certo, é dos jogadores. Mas aí você tem ali... É um último suspiro, porque você pensar que o Botafogo, líder do campeonato, está indo para o seu 5º treinador na mesma competição, é porque... Foi o Vitor que falou, você perdeu o controle, né? Você falou no início da... Você perdeu... A situação está fora de controle, foi o que você falou, a situação está fora de controle. E não tem uma solução a situação está fora de garantida. controle, não é mais projeto, não é mais se o trabalho do Bubu vai encaixar com você. Vem cá, o que eu consigo fazer para sacudir essa gente? O que eles pediram não deu certo. Pedro, a troca então de técnico é o seguinte, você foi parar no meio do mar. É isso. Você não vê nada ao redor, você não Todas tem as suas possibilidades falharam. Você pega nada para um lugar qualquer. Não, e tem 3 tubarões ali atrás de você. Você nada para um lugar qualquer. Né? E você não sabe para onde para isso dar certo. faz isso. Porque pode vir o William pode chegar lá, gritar no vestiário, levantar todo mundo, segurar. Pode vir um Zé com muita vontade, os caras olharem, você não sabe, não tem fórmula. Não tem fórmula exata, não tem fórmula certa. Eu não vou virar e falar, tem que fazer isso, quem tem que vir é o Bubu, para dar um exemplo, e quem tem que sair... Não, o que eles precisam fazer é se movimentar. Qual é o chacoalhão? Qual é o movimento? Porque quando a gente fala que extrapolou, questão de trabalho, técnica, tática, é que não adianta também eu virar agora e falar que extrapolou tudo isso. Não, eu acho que tem que trazer um treinador tal, porque ele sabe, em 5, 6 partidas, ajustar o posicionamento do Tietê e o comportamento do Diplástico. Não é mais isso. Então, o que se busca ali é um fato novo. É o último suspiro. Traz alguém, vamos chacoalhar, fosse você o Textor, você permaneceria com o Lúcio Flávio? Você acha que... Não, eu acho que eu ia virar e falar, olha, eu dei voz a vocês, a coisa não deu certo, então agora é comigo. É comigo e com o Mazuco, com o Tairo, com o Kelcio, com o meu grupo de trabalho. Eles precisam resolver. E não me venha com esse negócio de data FIFA. Tem jogo final de semana. Juro por Deus. Exato. O grupo está concentrado em Atibaia, pro jogo de Bragança. Precisa mexer o quanto antes. Aí é só para complementar. A situação de momento é que a saída está sendo debatida, a tendência da saída do Lúcio Flávio, a decisão está para ser sacramentada, só estão buscando um outro nome, que não seria o Caçapa. Não é o Caçapa, não é uma volta do Caçapa, está descartado. E o Lúcio Flávio fica na comissão fixa. O que acontece é que o Botafogo hoje não tem convicção. Esse debate porque não há convicção. Então eu vou voltar no que o Bini falou lá no início do programa, que para mim mata o assunto. Está fora de controle. E não adianta. A gente está falando do líder. Se eu sou... Você troca? Você tira o Lúcio Flávio? Eu faria o seguinte. Se eu sou o John Textor, diante dessa situação... Quando o Botafogo, quando os jogadores interferiram na troca de técnico, eu falei, ok, você tem uma vantagem muito grande, importa ser campeão, mas ano que vem você tem que mexer nesse elenco. Porque os jogadores não podem agir daquela forma, na minha maneira de ver. Porque primeiro você vai lá e fala com o técnico, explica para o técnico, conversa com o técnico, insiste com o técnico. Se tudo que os jogadores falaram não for ouvido e em campo não der certo e o que os jogadores falaram funcionar em campo, aí os jogadores passam a ter a razão. E aí eu tiro o técnico. Mas a coisa foi mais rápida. Foi muito mais rápida do que isso. Então, a partir desse momento, eu pegaria no lugar do John Textor, pegaria o grupo de jogadores que liderou essa questão contra o Bruno Lage, estando certos ou não.
estejam certos ou não. Reúne os caras. E fala assim, vocês agora formam uma comissão técnica, vocês cuidam aí junto com o Lúcio Flávio do time e tal. Vocês chamaram a responsabilidade. A responsabilidade vai para vocês, aí tal, ano que vem não sei o que vai fazer. Vamos, querem ser campeões, querem entrar para a história, não querem entrar. Vocês não chamaram a responsabilidade? Toma. Tem uma história, eu não vou contar, nem falar os nomes aqui. Não, questões éticas e tal. Você estava na história. Então é pesado. Não estava na história. Mas ficou sabendo. Não, quer dizer, eu estava no grupo, né? Mas eu estava na história. Eu estava dormindo na hora. Eu só fiquei sabendo... dormindo? Só fiquei sabendo no dia seguinte, no café da manhã, pela bagunça. Isso é boa, eu não estava dormindo, só soube de manhã. Não, mas é verdade mesmo. Eu também já fiz uso desse expediente aí. Onde é que você estava? Estava dormindo. Não, eu fazia de conta que estava dormindo, mas ouviu tudo. Não. Se eu tivesse feito, eu falaria sem nenhum problema. Eu não falaria, não. Não, eu falo, não tem problema. Agora eu fiquei até inibido para falar. Não, vai lá. Agora que você começou, vai. Dá na canela que você sentindo a pressão? Não, é porque as pessoas vão saber. Acho que o mosquito mordeu o Zé também vermelho. Não, é que eu fiquei tímido. Quero agradecer o senhor lá que me elogiou tanto. Fala, meu Deus do céu! Não, então, teve um grupo em que eu estava participando que o treinador liberou, né? Os jogadores. Vai tranquilo, vai lá, toma uma cervejinha, vai fazer o que vocês quiserem, tal, beleza, tal. Só que assim, 2h da manhã dentro do hotel. E alguns jogadores chegaram lá às 6, 7, tal. E o treinador ficou maluco. Maluco. Aí chegou no dia seguinte, na pré-eleição. Na pré-eleição, né, antes do treinamento, ele pegou os coletes, os cones, tal. Chamou esses 5, 6 jogadores que estavam presentes. Chegaram após as 6h da manhã e falaram o seguinte: por favor, venham aqui à frente. Aí os caras foram. Assim, é o seguinte, como vocês não foram homens, né, o suficientes para cumprir os acordos e tal, e vocês fizeram simplesmente nada do que atrapalhar o meu trabalho, prejudicar o meu trabalho, que vocês não pensaram em maneira alguma que vocês estariam prejudicando o meu trabalho, então, perfeito. Vocês estão aí, ó. Vocês serão os treinadores agora nesse momento, o treinador, auxiliar, preparador físico e tal. O apito está aqui com você. Elenco, por favor, sigam aqui os treinadores porque eu tô fora. O cara virou e foi embora. Aí ficamos um olhando pro outro lá, tal, e os caras ficaram assim, né? Foi embora, não teve treino. No dia seguinte, café da manhã, os caras foram lá bater, né? Não, professor, desculpa, tal, não. Beleza. Aí pegou, falou assim, só que é o seguinte... Eu gosto de técnico que tem projetos, tá? Só que é o seguinte, se não ganhar o jogo, vou soltar tudo no ventilador, hein? Rapaz... isso foi no Brasil, hein? Isso é o Brasil. Não, eu tô trazendo uma adaptação. Foi no Brasil. Isso é um projeto, sei lá. Tô trazendo uma adaptação do que aconteceu, porque eu não posso, eu tô só contando os detalhes. No dia seguinte, tava dando voadora na placa... o cara fez o gol, foi lá no placar e mudou o placar, colocou o gol dele. Coisa absurda. Tinha gente correndo pra caramba, mesmo sem jogar. Rapaz, por isso que é o que eu tô falando, que o Birner falou sobre, vai lá, vocês que são responsáveis, se o Textor fizer isso, né, nesse sentido de uma outra forma, né, eu tenho certeza que esses caras vão sentir a pressão. Porque a responsabilidade é muito grande. Falaram o nome do Cuca, né? Que tem história no Botafogo, ele tá meio afastado. Nossa, eu escutei isso. E já ouvi que o Cuca não aceitou, não teria aceitado. Sei que fizeram uma sondagem para ele, foram perguntar e tal. Viu o nome do Luxemburgo, que seria uma possibilidade. O Luxemburgo teve um jogo famoso do Real Madrid que ele pegou. Ele treinou por 6 minutos, eram 7 minutos que faltava, e ganhou aquele jogo, né? Sim. Quem que poderia aceitar pegar o Botafogo nesse momento? Falei, o Joel Santana em 2000 no Vasco, o Osório de Oliveira ficou o tempo inteiro, né, dirigindo, aí o Eurico demitiu. Final da Mercosul. Aí a famosa virada do século do Vasco em cima do Palmeiras foi com o Joel Santana. Ele pegou, tem 2 e foi campeão brasileiro. Foi. Tá no currículo do Joel Santana, campeão da Mercosul em 2000, campeão brasileiro em 2000, ele treinou a reta final. O Joel Santana também já foi campeão no Botafogo, não sei se alguém... Só que é muito estranho você pensar, né? O Botafogo está numa fase de John Textor, SA, e aí começa a pensar, sei lá, Celso Rotti, Emerson Leão. Quem que pode dar um choque no começo? Porque a questão, porque você fala assim, quem pegaria o Botafogo agora? Porque realmente é o quê? Para os 6 jogos, são 6, 7, 6 ou 7? Nossa, já perdi a conta. 6. Para alguns faltam 5, falta 6 para o Botafogo. Perdão. Quem pegaria o Botafogo para 6 jogos? O cara que chegar... Por exemplo, o Mano, quando chegou no Corinthians,
Mas, ó, eu não vou ficar aqui só até o final dessa temporada. Eu quero um contrato para mais. Aí deu toda a história que o Duílio fechou com um treinador para já passar para outra gestão e que não deveria ter feito isso, tem toda essa história. No Botafogo, o treinador vai aceitar essa reta final? Ou vai ser um treinador que vai falar, tá bom, eu pego a reta final e depois eu quero um contrato que eu possa ter a temporada que vem também? Vão dar isso para esse treinador? Esse cara com identificação com o Botafogo, Paulo Autuori? Nossa. Pode ser, ou uma figura que talvez nem Você seja vê? treinador. Olha o que a gente Rafael Prats está dizendo buscando. Rafael O Prats Prats está aí? Está dizendo que o Presuntinho devia assumir o Botafogo. O Presuntinho tem ligações com o Santos, Rafael Prats. Então, falando do Jair Ventura, Jair Ventura tá no Atlético Goianiense, tá na segunda divisão, um cara que fez um bom trabalho no Botafogo, tem a Ótimo. linhagem botafoguense, né? Mas o cara vai entrar para resolver Só que 6 assim, jogos. para esses Só 6 isso. jogos, o Mas Botafogo talvez precisa de não mais vai de ganhar, psicólogo mas e também não vai perder, treinador. porque vai colocar todo mundo Eu lá pensei, atrás. o Bernardinho, 6-4-0. o Bernardinho do vôlei é botafoguense, não é? O Bernardinho é botafoguense. Porque treinando o Sesc Flamengo, né? Sabe, faz uma louqueira. Um cara que tem uma oratória, motivador, um cara chegar lá, sabe? Vem tirar da cartola. Oratória, traz o Cortella, então. Não precisa botar, não é pra botar o Felipe Neto, entendeu? Mas, pô, um cara... Assim, uma coisa que eu acho que é bem visível isso. O trabalho que vem sendo feito, e aí uma coisa é o trabalho que vem sendo feito e a qualidade do elenco. Isso aí a gente tem que separar as coisas, mas o lado emocional, o que o Galo, junto com o Marcelo Fernandes, vem fazendo com esse elenco do Santos. Eu conversei com o Galo, né, porque eu tenho... Falaram aqui de Louco Abreu, hein? Eu joguei contra o Galo, depois foi auxiliar do Vanderlei, depois foi meu treinador e eu tenho uma amizade muito boa com ele. Falei, o que vocês estão fazendo, né? Porque realmente você percebe que é um novo Santos, é um outro tipo de Santos. É um Santos que tem as suas limitações técnicas, mas ao mesmo tempo ele compensa isso com pressão, correria, Joga mal como ontem e consegue ganhar o jogo. Mas você vê, ontem jogou mal, mas corre o tempo todo. Sim, luta, briga, disputa e tal. Sem dúvida. E eles outra fazem, pegada. Eu acho que, não sei se é o Galo ou se o próprio Santos faz, eles estão fazendo palestras... Com a iniciativa do Galo. Isso. Mano Brown foi depois do 7-1. Primeiro foi com o Oscar, depois foi com o Mano Brown. Tem um rapaz, eu vi outro dia... me fugiu o nome também, eu sei quem você está falando. Né? Então ele vem fazendo esses trabalhos motivacionais e tal, para justamente fazer com que a cabeça mude. E aí entra a questão daquilo que falta para o Botafogo, que é competitividade. O Botafogo não compete. O Botafogo compete 20 minutos, 30, e aí quando ele tem a primeira dificuldade que ele tem que saber administrar, ele larga. Ele perde o foco totalmente. É uma coisa impressionante. Aí entra a questão, é o treinador? Qual o treinador? Mas como esse treinador vai trabalhar faltando 6 jogos? Sim. E qual é o tempo que ele vai fazer isso? Porque você tem 15 dias agora na próxima semana na próxima semana, que é a data FIFA. Mas como ele vai trabalhar com isso? Ô Zé, rapidinho para a gente poder fazer um intervalo. O pessoal da produção não só pegou aquela imagem que você pediu, como fez este trabalho aí. Dá só uma olhada. Olha como a produção é maravilhosa. Olha só. Joga aí. O gol do Hendrick, que o Zé pediu. Dividido, dividiu a tela. Olha lá. Era o quarto gol do... Quarto gol. Sim, mas esse aí é o segundo. Sim, mas olha a postura do Aliás, Cuesta. o primeiro do Grêmio. Pra mim, o PR falhou nos 2 gols. Nesses 2 aí, o PR falhou. Se vocês pegarem... Desculpa, produção, eu sei que é muita correria, difícil para vocês aí. É o último gol, o quarto gol do Soares. Se vocês pegarem a fisionomia do Cuesta... Vai colocar. A fisionomia do Cuesta nesse gol. Agora. Olha lá. Aí? Olha a postura do Cuesta nos 2 gols. Olha a postura do Cuesta quando sai o gol. Tá vendo? Ele levou nas costas, né? Olha lá como ele sai. Ó, o Cuesta faz o gol, relaxa. Não tem que relaxar, meu. O jogador mais velho, o jogador ele tinha que sair quebrando tudo ali, ó. Olha ali, ó. Ele dá o bote errado, ele não chega. E olha a postura dele depois, ó. Aquele cara que chama a responsabilidade, aquele cara que chega na hora e sente e passa para todo mundo e chama a atenção de todo mundo, você não consegue. Sim. Essa postura... Quem deveria ser o líder da defesa? O Cuesta ou o Adeus? O Cuesta. O Cuesta. Se você toma um gol desse... o primeiro gol do Palmeiras, do Hendrick, você tem que sair, rapaz, chamando a atenção de todo mundo. Sim. Olha como é que o moleque passa aí. E qualidade, estou falando o que eu faria como... Sim. Como é que o moleque passa aí, dá uma chegada no... Não adianta ser, não estou falando que é para bater, estou falando que é a linguagem que fala no futebol. O Silvio falou sobre fazer falta tática. Que o time fez dá uma ontem. chegada no moleque, não deixa ele fazer isso. O moleque está deitando em vocês. Ninguém fez nada.
Ninguém fez nada. Ontem no quarto gol, ninguém fez nada. Ontem no terceiro gol, ninguém fez nada. O de Plácido, quando ele perde aquela Essa bola, passividade é para você, é o divã. é para você ir dentro dele assim com cabeçada. Pelo amor de Deus, rapaz, presta atenção, é título, nós estamos brigando por título. Isso o Botafogo não tem. O Botafogo tem que ter isso dentro do vestiário. Tem que ter gente que entra no vestiário e quebra tudo e briga com tudo. Às vezes a gente fala dos bad boys, né? Ah, porque Romário, porque Edmundo, porque isso. Mas esses caras, eles iam sair na porrada, literalmente, com todo mundo. Sim. Porque esses caras queriam ganhar. Esses caras eram vencedores. Eu quero título, quero título, quero título. E eles não iriam aceitar esse tipo de coisa. O Bernardo, em 95, Bernardo fazia uma coisa errada, ele, seu filho, eu vou te matar. Ô, Bernardo, peraí, calma. 2 metros de altura, Bernardo do São Paulo, cresci vendo, assistindo. Marília para São Paulo. Sabe, você começa a admirar as pessoas dessa forma. Entendeu? O Botafogo não tem. Se o Botafogo não encontrar esses líderes dentro de campo para que eles possam entender como é que funciona o futebol, não adianta. Respeito muito o Marçal pela carreira e tal. Mas qual a postura do Marçal dentro de campo? Sim. Vídeo que ele falou no último jogo. Tem fichamento. Opa!